Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo o palestrante, Douglas Bonizzi Sanches, com o tema Retribuir o Mal com Bem. Rádio e TV Fraternal sempre em sintonia com você. Peço licença para participar durante alguns minutos da vida de vocês, rogando para que nosso Senhor Jesus Cristo ilumine a nossa compreensão, mas que essa luz não fique somente no nosso entendimento, que ela também possa acessar os nossos corações, onde de fato a transformação que a doutrina nos apresenta acontece. Hoje iremos falar de um tema que muitas vezes parece ser controverso. Como retribuir o mal com o bem? Como ter a lucidez, como ter a presença de espírito, a evolução para executar tudo isso? E esse tema, ele aparece de forma explícita no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo tem o nome de Amai os vossos inimigos, que também parece ser tão controverso quanto retribuir o mal com o bem. Afinal de contas, a gente passa a vida ouvindo falar da lei de Talião, né? Olho por olho, dente por dente. Os momentos em que nós passamos por situações onde somos contrariados, né? A gente ouve frases do tipo, não, mas eu não tenho sangue de barata, né? Como fazer para retribuir o mal com o bem? Primeiramente, faz sentido a gente olhar a proposta que o Espiritismo apresenta para a gente, no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo. E Kardec, dentro da compreensão das mensagens bíblicas que traz ali do Novo Testamento, ele apresenta algumas ações que nós realizamos para conseguir ser esta fonte de bem independente do que nos chega. Ele começa, e eu vou pedir licença para ler um parágrafo desse capítulo, porque ele apresenta como se fosse um checklist, uma listinha do que a gente pode fazer para amar os nossos inimigos, para retribuir de forma benéfica as controvérsias que acontecem conosco. Então vamos lá. Ele começa dizendo assim: amar aos inimigos não é ter para com eles uma afeição forçada, que não é natural, já que o contato com o inimigo faz bater o coração de uma maneira totalmente diferente. Amar aos inimigos, segundo este ensinamento de Jesus, é não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Aqui ele já apresenta a primeira forma de nós atendermos o chamado do Cristo. Nós não termos nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Aí ele continua: é perdoar-lhes sem pensamento oculto ou sem impor condições o mal que nos fazem. Aí ele continua: é não colocar nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem no lugar do mal. É alegrar-se pelo bem que lhes aconteça ao invés de se entristecer. É socorrê-los em caso de necessidade. É não fazer nada que possa prejudicá-los em palavras ou em atos. É, enfim, pagar-lhes todo o mal com o bem, sem intenção de os humilhar. Quem fizer isso estará seguindo o mandamento: amai aos vossos inimigos. A gente começa lendo esse parágrafo e ele começa esclarecendo para a gente que não precisamos
sentir afeto pelos nossos inimigos. E aí a gente pensa, então tá bom, então talvez isso seja um pouco mais fácil. Mas aí ele começa a falar para não sentirmos ódio, não sentirmos rancor, não impedirmos uma reconciliação, nos alegrarmos pelo bem que acontece aos nossos inimigos. E muitas vezes, quando essas situações se apresentam na nossa vida, é muito difícil ter este sentimento por aqueles que nos prejudicaram. Então, como, de forma prática, a gente pode buscar fazer esse tipo de ação? Como? Porque a doutrina apresenta para a gente muitas formas de atuar. Muitos objetivos para que nós busquemos. Mas como realizar? Então, a busca que eu fiz a partir desse convite que Jesus faz para a gente e que o Evangelho segundo o Espiritismo reforça, para que nós retribuamos o mal com o bem, primeiro foi tentar buscar um meio de alcançar isso. E para apresentar como eu cheguei nesse meio, faz sentido comentar um período onde eu comecei a buscar entender um pouco do significado do amor. Não o amor que socialmente a gente fala, que remete aos relacionamentos amorosos, mas esse amor que o Cristo comenta, esse amor incondicional. E na busca pela compreensão desse amor incondicional, eu entendi que o Mestre Jesus, dentro dos exemplos que ele deu durante toda a sua vida, registrados no Novo Testamento, ali tinha a chave. Afinal de contas, a própria doutrina apresenta para a gente que ele é o nosso guia e modelo. Ali tinha a chave, porque ele sendo guia e modelo e vindo para exemplificar a forma que nós devemos atuar e agir como espíritos evoluídos, ali ele deveria, em cada ação registrada dele, estar exercitando este ato de ser um espírito que tem um amor incondicional. Então, eu comecei a analisar todos os atos dele, baseado sob a ótica do que é o amor incondicional. E um ponto importante, a gente, refletindo, comenta que o amor mais próximo de ser um amor incondicional é o amor de mãe. Porque a mãe faz absolutamente tudo pelo filho, é capaz de perder, dar a sua vida pelo seu filho. Mas refletindo, só o fato dela ser mãe, já existe uma condição, então esse não deveria ser o amor incondicional. Então eu comecei a prestar atenção no que Jesus fez, e eu cheguei à conclusão, resumindo bem, até para que a gente volte, né, aqui no como retribuir o mal com o bem, eu cheguei à conclusão que o que Jesus fez era dar exatamente para o próximo aquilo que ele precisava no momento em que ele precisava. E para averiguar se isso fazia sentido, eu fui em todos os momentos em que se falava de amor no Evangelho e troquei por dar para o próximo exatamente aquilo que ele precisa quando ele precisa. Então, quando Jesus encontrava alguém doente, ele curava. Quando ele encontrava alguém em sofrimento, ele consolava. Quando ele encontrava alguém disposto a mudar a sua vida, um discípulo, ele promovia esse movimento de ensinar, da mesma forma que quando ele encontrava alguém que se dizia sabedor de leis, os senhores da lei, os doutores da lei, ele apresentava qual era o erro
que eles estavam cometendo, mas ele não deixava de dar um ensinamento. Mesmo para aqueles que ele repreendeu, ele dava alguma coisa. E quando eu fiz esse processo de tentar encaixar, dar para o próximo aquilo que ele precisa, na hora que ele precisa, para mim ficou um pouco mais claro o que ele queria dizer com amai o vosso inimigo. Porque dar para o vosso inimigo aquilo que ele precisa, quando ele precisa, não quer dizer que eu preciso me relacionar com o inimigo como se fosse um irmão, como se fosse uma pessoa amada. Mas que eu preciso atender às necessidades dele. E muitas vezes a necessidade do inimigo é necessariamente o nosso perdão. Então a coisa começou a fazer sentido. E para que isso acontecesse, em todos os casos, não somente para o inimigo, amar necessita encontrar uma empatia por aquele que nós desejamos amar. Empatia no sentido de entender o que ele precisa. Porque, se refletirmos, Jesus não dava aquilo que eles simplesmente pediam, mas ele dava aquilo que eles necessitavam. Muitas vezes ele perguntava, você quer ser curado? Mas ele dava exatamente aquilo que eles precisavam. E entender aquilo que o próximo precisa necessita de uma carga de empatia, de busca por sentir aquilo que o outro sente. E uma coisa que nós fazemos com aqueles que nos fazem mal, geralmente, é colocá-los como inimigos, e inimigos talvez não consideremos como pessoas. Então, para retribuir o mal com o bem, primeiramente precisamos identificar que do outro lado, aquele que nos faz o mal também é um espírito, também é uma pessoa, também é uma criatura feita por Deus, em evolução, que vai alcançar a perfeição como nós, num estágio diferente. Não dá nem para saber se está num estágio maior ou um estágio menor de evolução do que nós. Então, baseado nessa compreensão de que do outro lado também tem um espírito em evolução, eu busquei, através de um método que não tem nenhuma religião vinculada. Apesar do escritor desse método, ele ser um judeu, o sobrenome dele é Rosenberg, eu não estou lembrando do primeiro nome dele. Mas ele escreveu um livro, e o nome do livro vocês conseguem acessar, inclusive o nome do autor, é Comunicação Não Violenta. Nesse livro, ele apresenta uma forma de nós melhorarmos a nossa comunicação. Vou falar um pouco disso e vocês vão perceber como as coisas se conectam. Nesse livro de comunicação não violenta, ele comenta que normalmente nós nos comunicamos de uma forma agressiva, sem perceber. Talvez muito mais por um estado de defesa nosso do que qualquer outra condição. E aí ele nos ensina a buscar nos comunicarmos de uma forma menos violenta. E ele passa essa sequência de passos que eu vou compartilhar com vocês. Primeiro passo, ele sugere que nós observemos o porquê nós agimos como agimos. Que nós observemos os nossos sentimentos. Então, olhando para as ações e situações, como nós agimos e por que nós agimos assim. E a fonte das nossas reações, elas são os nossos sentimentos, principalmente quando a gente age de forma não raciocinada.
que vamos combinar, a maior parte do nosso dia a gente está reagindo às ações e não agindo, né? Reagindo aos acontecimentos. Então, a primeira parte é olhar, observar o que nos movimenta. A segunda parte é nós observarmos exatamente qual foi esse sentimento que nos motivou. Uma coisa importante quando a gente fala desse tipo de sentimento é não dar simplesmente o nome, só da gente nomear este sentimento, as coisas começam a ficar claras para nós. Mas nós temos a mania de quando nomeamos sentimentos, nós colocamos a culpa no outro. Por exemplo, quando alguém me ameaça, eu digo, eu me sinto ameaçado. Percebam que se sentir ameaçado não é o teu sentimento. Se sentir ameaçado é exatamente o que você sofre por alguém te ameaçar. Então, o seu sentimento não é se sentir ameaçado. O seu sentimento é medo. E quando a gente dá o nome do sentimento, aquilo que a gente sente, a gente coloca a responsabilidade do sentimento em nós, porque somos nós que temos o sentimento. Então, identificar os sentimentos clareiam para nós exatamente qual é o motor, aquilo que nos motiva na ação que nos motiva. O terceiro passo é nós identificarmos qual a nossa necessidade está sendo impactada para que nós nos sintamos da forma que nós estamos nos sentindo. Então, nós sentimos por uma reação a uma necessidade que nós temos. E identificando com esta necessidade, nós estamos racionalizando, transformando uma reação numa ação pensada. E ao racionalizarmos, o quarto e último passo do método é simplesmente pedir. Ao invés de reagir com aquele que nos ameaça, nós apresentarmos a nossa necessidade e dentro dessa necessidade, pedir para o outro. Olha, eu preciso que isto seja atendido. Agindo de forma clara e tomando cuidado justamente para não avisar, não colocar a culpa da tua necessidade, do teu desejo nele, porque o desejo é teu, o sentimento é teu. Então, chegar para o outro que está te ameaçando e dizer, não, porque você me ameaça, e o que eu preciso é isso. A gente não vai estar executando uma comunicação não violenta. A gente vai estar ainda sendo violento. Por quê? Porque quando eu digo que você me ameaça, eu coloco o outro justamente na posição de defesa. E ele vai começar a se defender. Então, o foco, apesar de identificar sentimentos, é tirar o sentimento da equação da comunicação. Porque não tem como eliminar o sentimento tanto de nós como do outro. Mas identificando as nossas necessidades e aquilo que a gente precisa, a gente comunica melhor. E aqui eu comentei como aplicar o método em nós. Para que nós possamos ter uma comunicação menos violenta. Chegando ao ponto de ter uma comunicação racional e produtiva. Mas, como eu disse, quando a gente identifica que do outro lado também tem um espírito, nós identificamos que eles também têm sentimentos, baseado em necessidades, mas eles não conhecem o método. Então, o papel daquele que conhece o método é passar também a observar qual é a reação do outro.
qual sentimento os motiva, qual é a real necessidade que eles têm. E ao entender a necessidade, avaliar se nós somos capazes de atender esta necessidade. Este pedido que não foi feito, este pedido que a reação do outro acaba implicitamente apresentando, mas que existe e está lá dentro. E olha que interessante, esse autor judeu, com este método da comunicação não violenta, observando o Evangelho, a gente identifica que é exatamente o que Jesus faz com aqueles que Ele ama. Ele entende a necessidade a partir do sentimento, a partir da reação do outro e dá exatamente aquilo que ele precisa. Então, ao encontrar este método, eu entendi que, por mais que não seja tão fácil, pelo menos eu entendi uma forma de retribuir o mal com o bem, auxiliando o outro que nos agride e muitas vezes nem faz de forma consciente, auxiliando nós a ajudá-lo e, por que não dizer, muitas vezes, facilitando o processo de reconciliação. Facilitando o processo de uma construção de laços. E uma coisa que eu já aprendi através da doutrina é que fortes sentimentos criam laços entre os espíritos. A diferença é que os laços negativos, eles precisam se converter em positivos. Mas quando um laço de sentimento forte é criado entre dois espíritos, esses espíritos estarão conectados pela eternidade. Pela eternidade, pelo fato de que o laço negativo vai ter que virar positivo. E quando ele vira positivo, nós fazemos questão de estar próximos daqueles que amamos. Então, este método da comunicação não violenta, que tem livro, o nome do livro é exatamente esse, dá para ser buscado e lido. E, obviamente, em 10 minutos de explicação eu não consigo abranger toda a riqueza que esse livro traz. Mas, ainda assim, é um método e, observando esse método, a gente consegue entender o processo que o Cristo utilizou. Obviamente, nós, como espíritos menos elevados que Jesus, talvez a gente tenha um pouquinho mais de trabalho para identificar, para empatizar com o próximo. E o que eu chamo de empatizar é entender o que o outro precisa de verdade. Porque não tem como a gente entender o que o outro precisa se a gente não se relacionar. Não se relacionar no sentido de entender qual é a vida dele, quais são as dificuldades que ele passa, quais são os desafios. Então, parte do processo de retribuir o mal com o bem se inicia por conhecer aquele que te faz mal. Mas, para complementar, só esse método já ajuda a gente a buscar dar a outra face, sabe? Quando Jesus diz que nós temos que dar a outra face, não quer dizer que necessariamente eu tenho que virar o rosto para levar um outro bofetão. Dar a outra face é eu apresentar uma forma alternativa de agir, de retribuir aquilo que eu recebi. Então, esse método é uma forma de dar a outra face. Mas eu trouxe também um outro método. Esse, num livro chamado Os 4 Compromissos, de Dom Miguel Ruiz. Nesse livro, que também não é espírita, é interessante como
A sabedoria para agirmos bem e para evoluirmos está por toda a parte. A gente tem que fazer as conexões e as compreensões para que a gente possa melhorar, alcançando os objetivos que a doutrina passa para a gente. Mas nesse livro, Os 4 Compromissos, o autor ele fala para a gente que esses compromissos nos auxiliam no processo de busca e alcance da felicidade. E eu acho que faz sentido apresentar esses compromissos porque muitas vezes parte do mal que recebemos se inicia conosco num processo de relacionamento, mas a gente nem percebe. E aí a reação do outro que nos incomoda, às vezes teve como semente a nossa própria ação. Então, falando um pouquinho sobre o que o Miguel apresenta para a gente, ele diz o seguinte: seja impecável com a sua palavra. Diga apenas aquilo em que você acredita, usando corretamente a sua energia. Fuja de fofocas e de comentários negativos. Então aqui, nesse compromisso, é um ato de valorização do que nós pensamos e do que nós falamos. Porque fazendo isso, nós estamos valorizando o valor do que a gente fala, do que a gente pensa, da nossa opinião. Quem dá a sua opinião aos 4 ventos, para quem quer que seja, não está valorizando a sua opinião. O outro compromisso: não leve nada para o lado pessoal. Não absorva insultos e não se deixe levar por adulações. Aprenda a se tornar imune à opinião alheia. Afinal de contas, só Deus e nós mesmos nos conhecemos de verdade. O terceiro compromisso é: não tire conclusões. Seja sempre transparente e exija que os outros também o sejam, ignorando o que há de nebuloso ou mal explicado. Atenha-se apenas à realidade imediata e concreta. Quantas vezes nós não ficamos imaginando o que o outro pensou, o que o outro vai fazer para prejudicar a gente, e antecipamos problemas, medos, que de fato não existiram. E o último compromisso: sempre dê o melhor de si. Em qualquer circunstância, mesmo nas situações mais insignificantes, faça o melhor. Nem mais nem menos. Rejeite sacrifícios ou esforços extenuantes. Faça o que puder da melhor maneira possível. Então, aqui, a proposta dos 4 compromissos, no fim das contas, é fazer com que, dentro dos nossos atos, nós não provoquemos situações onde a gente fomente atos de inimizade. Não gerando mais inimizades e convertendo as inimizades em afeições, aos poucos, nós não precisaremos mais retribuir o mal com o bem. Porque, na realidade, por cultivar o bem, nós somente receberemos o bem. Então, convido a todos, focando a sua concentração no aprendizado que tivemos e nos vinculando aos espíritos superiores que nos guiam, nos amam e nos auxiliam, pedimos o auxílio deles para permanecer na vigília. E em vigília, buscarmos ter a consciência
da melhor forma de agir. Que nós possamos, a partir das reflexões desse momento, repensar as nossas atitudes, entender as nossas reações, aplicando a sugestão de Santo Agostinho para nos conhecermos. E ao nos conhecermos, nos tornarmos fonte de auxílio, prepostos de Deus na vida das pessoas, convertendo o mal em bem, não somente na vida das pessoas, mas também na nossa vida. Que possamos ter um dia, uma semana, um mês iluminado, com o auxílio dos espíritos amigos e a nossa disposição para evoluir. Que assim seja. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.